Boa noite, pessoal. Maurício falando. Tivemos uma instabilidade na ferramenta. A gente vai tentar novamente começar a nossa live aí, um pouquinho atrasado, por causa da instabilidade. Mercado e carreira, falando de inovação e tecnologia. Vamos tentar aqui novamente. Vamos chamar a Dalva. E vamos chamar agora o Wagner. Oi, Maurício. Olha aí, entrou a Dalva. Gente, vai rolar. Nossa Sim. Senhora. Não, a faculdade, a Tami também entrou agora, estava com dificuldade também, não é só nós. Pra te Eu ver acho que que é não é, muita é um gente. problema, é um problema, Maurício. Ah, legal. Wagner, será que o Wagner tá aí? Já mandei o convite para ele. Vamos tentar de novo. Mandando para o Wagner o convite. Para vocês verem, né? Tecnologia e informação, o assunto da live, e nós estamos com um problema na tecnologia, né? Exatamente. Vai até entender um pouquinho mais sobre isso, mas que bom que apareceu. Vamos lá, vamos tentar nós mais uma vez. Vamos dar aqui um refresh, vamos ver se o Wagner entra. Wagner, se tu entrou nos convites, Dalva, para a gente não perder mais tempo e começar a nossa live até o Wagner entrar, por favor, faça nosso rito inicial da nossa live de mercado e carreira. Ok, então, eu faço ali a apresentação, inicio o textinho, depois eu te passo a bola, então, tá, Maurício? Que você Tá entra bom, com o assunto, né, beleza. do Omnichannel depois. Pessoal, boa noite. Desculpe o atraso, mas foi um problema, né, geral. Inclusive, algumas lives às 19 horas também entraram atrasada com outros colegas, né, com outras instituições. Então, que legal ter vocês aqui com a gente, né? Atrasamos um pouco, mas conseguimos, tá? Boa noite, sejam bem-vindos à nossa live de mercado e carreira, agora, nas quintas-feiras, às 19 horas. Você pediu, a gente trocou o nosso horário, o nosso dia. Muito obrigado pela audiência. Bom, vamos falar hoje sobre tecnologia e inovação. O mês de outubro, ele é considerado o mês da tecnologia e inovação. Então, por isso, essa discussão da gente trazer esse assunto, porque é importante hoje, no cenário internacional e nacional, investimentos em tecnologia em relação às empresas, às instituições públicas, privadas. De uma maneira geral, a tecnologia está no dia a dia das nossas vidas, tá? E a questão da inovação. Sempre incentivando a inovação e ideias inovadoras, né, no século XXI, cada vez mais. Então, quando pensamos em tecnologia, logo vem à mente equipamentos, computadores, notebooks, celulares, mas o uso de tecnologia, ele vai muito além de máquinas e equipamentos, né? Eles passam pelo software, pela inteligência artificial, por uma série de coisas, tá? Logo pensamos também em inovação, isto é, como as tecnologias transformam ou podem transformar a sociedade. É um assunto para lá de interessante. Diante desse cenário, é importante que tenhamos acesso a uma gama de experiências que podem ser realizadas de maneira com alcance, né, de diversos aparatos, artefatos tecnológicos, né, ou desplugadas, com atividades concretas, com a produção em alta escala, um filme de animação, por exemplo, né, usando técnicas ou atividades que envolvam marcenaria, bordado, costura, construção de objetos, entre outros. Ou seja, tecnologia e inovação andam de mãos dadas, né, e participam do dia a dia da nossa rotina e do nosso trabalho. Então, com isso, né, o Wagner conseguiu entrar. Boa noite, Wagner. Boa noite, Maurício, boa noite, Dalva, boa noite a todos aí que já estão nos acompanhando nessa nossa luta por conseguir acesso à ferramenta. É isso aí. Um lembrete importante, tá? Antes de eu passar, né, para o Maurício falar um pouquinho sobre o Omnichannel. Siga-nos, né, no nosso Instagram de mercado e carreira, tá? Então, @mercado e carreira. A gente colocou ali nos comentários, tá? Então, a gente quer que vocês sigam até ali. Com esse movimento daqui, mais ou menos 30 dias, vamos passar a chamar nossa live somente, né, do Instagram do Mercado e Carreira. E ali estão todos os nossos conteúdos para você curtir. Tá? Dá um print na tela, né? Poste, nos marca, tá? Vamos mobilizar bastante, né? O nosso Instagram Mercado e Carreira. Maurício, é contigo. Não, legal, pessoal. Então vamos falando aí, né, de tecnologia e inovação. E aí, Dalva, antes de nós começarmos esse assunto e falar do tema que eu quero falar de Omnichannel, eu quero quebrar alguns paradigmas aqui quando a gente fala que tecnologia e inovação tá ligado a computador, tablet e algo do tipo. Gente, não é só isso.
tecnologia, tá? A gente está falando de uma evolução de algo que existe. Vou dar um exemplo aqui. Uma camiseta, tá? Que tem lá filtro UV, que eu não preciso passar protetor solar. Isso é uma tecnologia. É um avanço, né? Num manufaturado que a gente tem ali um envolvimento de uma tecnologia. Ou seja, eu não estou falando de um computador, de um tablet, de um sistema, de um robô. Então, assim, quando a gente fala de tecnologia, claro que nós vamos dar ênfase aqui na nossa live de hoje, muito mais em sistemas e processos, mas a gente quer começar a nossa live falando nisso. Outra coisa, inovação. Ah, nós estamos falando que o celular hoje é uma inovação porque eu consigo fazer uma live, consigo fazer tudo isso sem estar ligado no equipamento físico. Também é uma mentira. Nós temos muitas inovações. Vamos pegar aí a geração da década de 80 e 90, o leite era dentro de um saquinho em plástico. Hoje nós temos um sistema, temos uma caixa Tetra Pak, né? Que tem essa marca, que é uma caixa de longa vida. Ou seja, nós inovamos na forma de armazenar e conduzir o produto. Então, assim, o primeiro paradigma da nossa live de hoje é com relação a isso. Tecnologia e inovação não é somente sistemas, robôs e software. A gente é muito mais do que isso, tá? E aí, fazendo um gancho com isso, vou falar um pouquinho de Omnichannel, tá? Um assunto que está muito em tese, o que é esse bicho? Se nós lembrarmos um pouco tempo atrás, pegar ali década de 90, década de 80, nós precisávamos ir nas lojas físicas para comprar algo ou ir num departamento para resolver uma burocracia, só tinha um único formato de fazer, era se deslocar de uma forma física até esse estabelecimento para comprar algo ou para resolver algo. Veio a internet, né? A Dalva vai falar um pouquinho mais sobre isso, em que ano que ela começou e tudo mais. Nós começamos a ter o quê? Mais uma possibilidade, né? Antes da internet nós tínhamos telefone, então começou os televendas e tudo mais, então a gente tinha mais um canal. E o que é o Omnichannel? O Omnichannel é exatamente esse novo conceito tecnológico no que tange a centralizar tudo num único momento, tá? Se a gente ir no pé da letra para entender o que é Omnichannel, Omni vem do latim, onde diz tudo, total, e channel vem lá do inglês de canal. Então, o que a gente está usando nesse conceito? É todos os canais ao mesmo tempo. Então, o Omnichannel ele veio para transformar, né, esse relacionamento que nós temos hoje no varejo, no comércio, na indústria, né, B2B e B2C, né, termos aqui mercadológicos que a gente depois pode colocar aqui no chat os conceitos, para unificar, para ter uma única experiência. Ou seja, você já não se deparou que hoje tu começa numa ligação, né? Vamos pegar um banco, por exemplo. Tu faz uma ligação para esse banco recebe o teu chamado, ele recebe essa tua ligação. Se tu tiver o aplicativo dele, tu consegue ver essa informação dentro do aplicativo. Se tu tiver o celular, ele vai reconhecer o teu número ou o teu CPF e vai continuar. Ou seja, eu não vejo diferença nesse tipo de atendimento. Então, o Omnichannel não deixa de ser um funil, né, um canal, uma união de vários canais para deixar a experiência não só do cliente, mas do usuário, que ele não percebe isso, tá? Então, eu posso fazer uma compra no site, eu posso fazer uma compra fisicamente, eu posso fazer uma compra pelo WhatsApp, né, uma compra pelo Facebook, pelo próprio Instagram ou pelo aplicativo dessa empresa, que vai centralizar tudo numa única experiência. Então, o Omnichannel não deixa de ser isso, né? Assim, de uma forma bem esdrúxula, gente, falando aqui é o nosso linguajar, sem tecniquez por cima, tá? Mas tá, Maurício, ok, beleza, lindo e maravilhoso isso, mas quais são os benefícios disso? Primeiro é a experiência do cliente e do usuário, tá? Porque não importa onde eu estou. Vou dar um exemplo, eu estou no carro, estou parado ali numa sinaleira, né? A minha esposa está dirigindo, eu pelo WhatsApp eu consigo fazer um acionamento de qualquer um desses serviços, que vai gerar um número de protocolo, ou que vai gerar um número de venda que eu vou conseguir ver tanto no site ou no aplicativo da loja. Então, esse é o conceito. E aí, o que a gente ganha como isso? A gente tem que olhar por trás. Então, análise de dados. Então, eu consigo entender quantos clientes ou quantos usuários estão usando as nossas plataformas, a otimização de canal, porque antigamente a gente fazia uma compra ou fazia um atendimento. Não, o seu atendimento foi feito pelo WhatsApp, só pode ser conduzido e finalizado pelo WhatsApp, ou vice-versa. Então, não existe mais isso. Por que a gente entendeu? Entendeu que hoje a gente está multiconectado. Então, a gente tem várias formas de fazer. E tem gente que gosta de fazer pelo WhatsApp, tem gente que gosta de fazer pelo aplicativo,
Tem gente que gosta de ir fisicamente, tem gente que gosta de combinar. E eu tenho um dado interessante para isso também. A redução de custo, porque eu consigo centralizar e ver tudo isso num único momento. O aumento da efetividade. Então, eu começo o atendimento de um lado, finalizo do outro, sabe? Então, eu tenho ali uma convergência, uma alavancagem, né, dessas informações, desses fluxos, tá? Querendo ou não, isso dá reconhecimento da marca. Então, reconhece a marca, né? A gente vai ver aqui exemplos disso, mas mostra efetividade e tudo mais. E para o cliente, onde é que o cliente ganha nisso? O cliente ele não se sente isolado e nem privilegiado num canal ou no outro. Ele consegue, de uma certa forma, assim, se sentir importante, indiferente à forma de contato. Indo na loja, sendo sugerindo ou solicitando um suporte pelo WhatsApp, pelo aplicativo, qual que seja o canal por hoje. E tudo isso, gente, o que é o legal de tudo? Que a gente consegue automatizar, a gente consegue padronizar, né, os recursos, os retornos, os atendimentos e tudo mais. Então, isso é uma coisa que está muito em cash. O varejo está trabalhando muito forte isso. Então, vocês vão ver literatura já tendenciando a varejo, mas não é só varejo. Então, a gente tem esse atendimento em outras plataformas também, internamente dentro das empresas, principalmente empresas que têm grande porte, que têm grandes processos, que têm centro de serviços compartilhados, que estão trabalhando isso para centralizar num único canal tudo. Então, se é por e-mail, se é por WhatsApp, se é através de um ticket, se é através de uma plataforma ou algo do tipo. Sabe, Dalva? Então, é isso que eu queria falar no momento aqui com relação a Omnichannel. Estudem isso, é algo que vai estar cada vez mais no top 5 aí dos assuntos tecnológicos dentro do mundo de mercado e carreira. Tá. Pensando assim nessa questão, né, top 5 das galáxias, por exemplo, né, que é esse assunto, tá? Que é um assunto que eu acho que é importante. Maurício, assim, eu poderia trazer exemplos, tá, de empresas, por exemplo, né, que estão usando esses canais de convergência na indústria, nos serviços, na indústria de entretenimento, por exemplo, né? Que tipo de exemplo você poderia dar ao pessoal, né, entender mais ainda sobre esse assunto? Bom, vamos lá. Entretenimento. A gente tem a Netflix. A Netflix usa muito bem essa questão do Omnichannel, na questão de feedback na própria ferramenta, no próprio site, nos canais de atendimento. Então, ele consegue ali, dentro de várias plataformas, converger isso. Esse é um exemplo de entretenimento. Vamos lá. A gente tem varejo, a gente tem Airbnb, a gente tem Uber, a gente tem Magazine Luiza, a gente tem a Boticário, que trabalha muito bem isso. Tá? São empresas que estão utilizando isso. A empresa que eu atualmente trabalho está trabalhando com o Omnichannel na forma interna, não foi ainda para o varejo, então ela entende que tem uma necessidade interna de trabalhar com o Omnichannel e implementando isso. Ou seja, nós temos grandes cases aí no mercado adaptando isso e colocando esse tipo de tecnologia no dia a dia. Para nós, usuários simples, a gente não percebe isso, tá? A gente não percebe isso. Mas para eles lá dentro, isso é muito importante porque eu consigo converger, eu consigo fazer processos que antigamente estavam lá em silos, vamos dizer dessa forma, né? Estagnados, cada um na sua caixinha, converter num único local. Ok. Eu achei legal você trazer essa questão do Netflix, né? Porque, na verdade, as plataformas hoje de entretenimento, além de elas trabalhar com os canais de convergência, né? Por exemplo, se a gente olhar o Prime, né? O Prime Video, ele já parece ter um marketplace, né? Que é um assunto que eu vou trazer bem no finalzinho ali da questão da tecnologia, porque ele traz outras plataformas, né? O Look, a Paramount, né? E tal. Tem várias dentro, né? Do Prime Video que você pode, né? Se você quiser pagar, você pode pagar e o acesso é por ali. Então, hoje, eles têm um monte de filmes ali, eles conseguem rodar em todos os países filmes, compram de tudo quanto é lugar, mas também eles têm outras plataformas dentro da plataforma deles. Não deixa de ser também um marketplace, né, de vendas, ou seja, uma conversão de uma única plataforma, né, com a inserção de outras, né, de outras empresas que acessam filmes também da marca, né, de outras marcas também, que eu achei muito legal essa questão multimarca dentro da plataforma do Prime, por exemplo, né, assim como o Direct também tem outras marcas dentro da sua plataforma, e eles trabalham com combos, né, ou com 4, 5 marcas dentro da plataforma. Então, além de ter canais de convergência, né, não deixa de ser também o conceito de marketplace também. Bom,
para falar de tecnologia, né, inovação, a gente também traz a questão do surgimento da internet, né? Então é muito tranquilo, né? A gente pode ali no Google olhar o histórico da internet, né? Quando é que a internet surgiu e tal. Mas eu trago aqui alguns apontamentos, né, para a gente chegar num assunto, né, de inovação e tecnologia que a gente quer abordar. Então, assim, vocês sabiam, por exemplo, né, que em 20 de dezembro de 1994, né, que parece muito longe, mas foi logo, né, alguns anos atrás, a Embratel lança um serviço experimental de internet comercial no Brasil, né? Com só 5 mil usuários foram escolhidos para fazer o teste. E daí, em maio de 95, ela começaria a operar de forma definitiva. Né? Então, naquele ano, 95 foi o boom, né, da internet e do celular no Brasil. Eu lembro assim que eu tinha telefone fixo depois de muita luta, né, porque só algumas pessoas tinham telefone fixo em casa, né? Não era qualquer família que tinha antigamente, né? E aí, eu lembro quando meu namorado comprou o celular, era aquele celular bem grande, que você puxava a antena, abria todo ele, né? A gente tem um exemplar disso em casa até hoje, né? Aquele aparelho, né? Exatamente, a gente tem ainda. Então, ou seja, aquilo ele comprou em julho, agosto de 95. Porque foi em julho e agosto de 95 que foi o boom, né, da entrada dos celulares no Brasil, em que começou a ter celulares, né? A conta de celular também era muito interessante, porque você pagava local e pagava externo também, ou seja, na cidade. Então a conta também era um somatório, né, das localidades em que você ligava e cada um tinha um preço diferente. Então a conta também poderia ser astronômica, mas era uma tecnologia, né, nova e que alguns tiveram, né? Dá para até contar o RG de quem tinha o celular, né, no início, né, da entrada do celular. E a internet, ela se tornou definitiva no Brasil a partir de 95. Né? Porque foi experimental, depois de fazer testes, ela passou. Isso não aboliu o telefone fixo, né? Hoje sim, a gente tem uma característica que a gente tem celular, né, nos lares, né, e muito pouco telefone fixo. Tem gente abolindo o telefone fixo e ficando só com o celular. Tá? E aí eu tenho dois depoimentos, né, de duas pessoas que foram as primeiras, né, que trabalharam com a questão da internet. Tá? O Dorian Lacerda, né? No dia 22 de junho de 95, tá? A DGLNet começou a funcionar na cidade de Campinas, né? No interior de São Paulo, mas é uma grande cidade, sendo o primeiro provedor de acesso à internet no Brasil. Antes disso, as pessoas só tinham acesso por meio de universidades. Então, só as universidades, por questão de pesquisa científica, tinham acesso liberado de internet. Então, vejam, né, pessoal? É muito jovem, né? Foi o primeiro provedor em junho de 95. Né? Depois, a gente teve ali o Alexander Mandic, tá? Ele faleceu em maio desse ano, mas ele foi um dos empreendedores e pioneiros da internet, tá? Então, ele foi também... a internet pegou todo mundo desprevenido, disse ele. Ninguém imaginava o boom que ia ser. Tá? Ele montou o Mandic BBS, depois ele montou também a internet pelo Mandic, tá? E depois ele foi um dos fundadores do IG, né? Do IG, portal que oferecia acesso grátis de internet. Ele foi empreendedor e pioneiro na área das telecomunicações no Brasil. Mandic foi um dos primeiros executivos a explorar comercialmente o serviço de provedor de acesso à internet no Brasil. Ele tem uma frase assim que eu li na Pequenas Empresas dos Negócios, né? Em 95, né? Eu era assinante da revista. Ele disse o seguinte: eu fui dormir, né, como único provedor no Brasil, né, de internet comercial. E quando eu acordei, tinha 825 concorrentes. Né? Da noite para o dia, surgiu um monte de concorrente. Então, ele foi uma das pessoas que empreendeu e acreditou. Então, se a gente pensar, né, agora em 2021, faz 26 anos da internet no Brasil. É muito jovem. Né? Mas ela acelerou muito agora, né, no século XXI. Mas ela começou, o boom dela mesmo começou em 95. Então é muito recente. Oi, Wagner. Tu falou IG, eu escutei o barulho do provedor, que era a internet de escada, né? Exatamente. Não, Tinha todo um esquema, o horário, tinha que estar todo mundo exato. dormindo, não podia tirar o telefone do gancho, a velocidade do computador. Agora eu fico imaginando, né? Hoje, se fosse aquela internet, como seríamos? Wagner, tu trouxe uma lembrança fantástica, assim, porque eu lembro que ali em 2002, ali, eu comecei a dar aula na universidade, eu só baixava os arquivos para os alunos só depois da meia-noite. Sim. Porque a internet era discada. E eu tinha que esperar.
Então, assim, aí eu lembro que em 2004, né, eu tive um aluno que trabalhava na telefonia, e aí na minha rua não tinha um par para mim ter um telefone fixo, né? Daí ele conseguiu que o pessoal colocasse um par na minha rua para poder ter um telefone fixo, e daí a minha internet tem um pouco mais de velocidade. Olha a mão de obra, mas é muito recente a discada. E até 4, 5 anos atrás, no interior do país, lá no interior, né, da região norte, nordeste, centro-oeste, a internet ainda era discada. É muito recente, né? Ela dessa forma como a gente conhece. É muito recente. Tá? E fazendo um gancho, né, Dalva, né? A questão de ir de noite para pegar um pulso só para ser mais barato. E a gente tá falando, exatamente. E nós estamos falando de 10 anos, 15 anos, 20 e poucos anos no máximo. E agora que a gente está mudando, por exemplo, isso é a discada, e aí a gente migrou depois, anos depois, para uma tecnologia que a gente chama de metálica, que são os cabos metálicos, e agora para a questão da tecnologia óptica, né? E Sim. a gente reclama de velocidade hoje em dia. Então, Sim, a gente fica impaciente, né, Maurício? Impaciente. Eu sou um cara extremamente estressado com relação à internet. Eu estava nos nervos aqui, não conseguindo conectar, né? Por essa questão. Então, imagina o Maurício trabalhando em tecnologia há 10 anos atrás. Mas era outra realidade, eu não tinha expectativa. Exatamente. A necessidade era outra, né? Exato. Vamos pensar assim, né? No problema que teve o WhatsApp, né? E aí tipo, o pessoal comentou, meu Deus, deve ter gente que infartou quando te perdeu o WhatsApp durante algumas horas, né? Ou 24 horas, né? E a notícia era que ele só chegaria na quarta-feira. Só quarta-feira o problema teria resolvido. Mas ficou o dia quase 24 horas sem o WhatsApp e teve gente que enlouqueceu. Por quê? Porque, assim, hoje também ele é uma ferramenta de trabalho, né? Ele não é mais só comunicação entre as pessoas. Ele é uma comunicação hoje empresarial, inclusive, né? É formalizado isso na empresa. Então, imagina tu ficar sem o WhatsApp, né? Em plena pandemia, né? Da forma que a gente está vivendo hoje no home office, né? Então, o WhatsApp passou a ser uma ferramenta importante. Então, essas quase 24 horas sem ele, nossa, foi uma questão assim que muita gente ficou apavorada, né? E aí, pensando assim na questão do marketplace, né, da tecnologia, da internet, trazendo a questão da internet, a gente fez um tom de brincadeira, mas é uma evolução, na realidade, um desenvolvimento de tecnologia, né, para ter tudo isso que a gente tem hoje. E voltando à questão, né, que o mês de outubro é o mês de tecnologia e inovação, tá? Por que é da inovação? Porque o dia 19 de outubro é considerado o Dia Nacional da Inovação, tá? E aí, por que esse dia, né? Por que essa data, tá? A intenção foi criar um dia da inovação para sensibilizar a sociedade para o movimento contínuo da inovação, ou seja, eu preciso que a sociedade pense em inovação a todo e qualquer momento. A data foi inspirada, né? Esse 19 de outubro foi inspirado em Santos Dumont, pelo extraordinário feito de ter conseguido vencer o prêmio Dolce, tá? Em uma competição de inventores, em 19 de outubro de 1901. Imagine. Imagina. Dalva, Imagina. Fazendo um gancho, vou levantar um pouquinho a minha camiseta hoje. Aí, ó. Evolução, tecnologia, integração, né? Eu também sou consultor SAP, vi que tem colegas aqui que trabalharam comigo, que entraram. Juliano Cassol, grande abraço. Muitos projetos junto na madruga. Então, assim, já estou hoje no clima do quanto isso transforma a nossa vida, né? Sim. E aí a gente vem também com as plataformas online de conteúdo, né? Então, especificamente os cursos livres, gratuitos ou pagos. Então, a gente percebeu, por exemplo, na pandemia, né, com todo mundo, né, somente os serviços básicos, né, alguns profissionais trabalharam de forma presencial, mas a maioria das empresas optaram, né, pelo híbrido ou pelo home office total, né, durante a pandemia, e aí as pessoas aderiram muito à questão dos cursos, né? Muitos cursos foram oferecidos gratuitos por instituições no mundo inteiro, não foi só no Brasil, né? Então, grandes universidades do mundo inteiro ofereceram cursos gratuitos, né? Ou pagos de uma maneira mais simbólica, né? E isso movimentou as pessoas que estavam em casa ou na empresa, e as pessoas começaram a se qualificar mais, porque teve um acesso maior, mais imediato, mais orgânico a essas plataformas online de conteúdo. Para as vendas, né? Para quem trabalha com venda, isso foi uma grande geração de leads, né? Ou seja, para quem trabalha com instituição de ensino, com empresas que trabalham com capacitação, esses cursos gratuitos geraram muitos leads, tá? O ano de 2020, ele foi marcado pelo acesso em massa, nacional e internacional, a cursos online, livres, webinários e lives, tá? Inclusive, eu li na Pequenas Empresas, assim como na revista Exame, que o primeiro semestre de 2020, a demanda subiu para 66% por esses serviços de webinar e
e live, principalmente as plataformas que ofertam serviços de webinar e lives. As empresas passaram a comprar esses espaços, né, para poder fazer capacitação, treinamento dos funcionários, webconferência, né, organizacional, e também oferecer as capacitações e treinamento para os funcionários, além da empresa promover os seus produtos e serviços através desses espaços. E aí a gente tem aí um monte de empresas, né, um monte de plataformas, tá, que ofertam esses serviços, tá, e o crescimento foi absurdo, né, como o Zoom, né, o Meet, o Teams, a Simpla, a Eventuals e outras empresas que tiveram, né, que se qualificaram, que se adaptaram e tiveram de prontidão para oferecer serviços para as empresas que queriam promover produtos e serviços através de webinários, né, e lives, tá, e fazer reuniões internas ou externas, né, funcionais ou com suas filiais. Então, foi um movimento muito diferente e foi um turbilhão de ofertas de cursos livres gratuitos em plataformas digitais, como essa reportagem, né? Então, conheça 66 sites que oferecem cursos gratuitos e online. Isso virou uma rotina, né? Desde 2000, a gente tem visto de forma recorrente esse tipo de publicidade, ou seja, as 10 empresas, né, que mais têm plataformas, né, de qualificadas para realizar lives e webinários, né? Imagine 66 sites de cursos, né, gratuitos, né, e com certificação à disposição de quem quer que seja, né, e que possa fazer. Então, a quarentena ela foi marcada pela disponibilidade de serviços, né, webinários, lives e cursos online. Ou seja, somente, né, se alguém não quiser, né, o conteúdo, né, não faz. Mas para quem está disponível, né, e se organizou, tem muita coisa de conteúdo gratuito com certificação em todas as áreas de conhecimento, né? Ofertado pelas plataformas digitais online. Então, as empresas se ligaram nisso, as pessoas também, né? E as empresas que ofertam esses espaços profissionais para webinários e lives se qualificaram cada vez mais numa velocidade astronômica para atender todas as empresas, né, que compraram assinaturas para utilizar esses espaços, né, para usos variados, tá? Uma coisa também que cresceu também na pandemia, mas já vinha na crescente desde 2017, 2018, né, 19, foram as plataformas de marketplace, né? Ou seja, é um portal de e-commerce colaborativo, né? Um site que reúne ofertas de produtos e serviços de diversos vendedores, né? O cliente estando no único lugar enquanto a produtos diversos, ou seja, né, é um shopping virtual em que todas as marcas estão ali à disposição de forma virtual, né? E aí o Maurício já entrou com a questão do Netflix, né? Mas aí a gente tem o Mercado Livre hoje, que é líder no segmento, a Amazon, né? Ele falou da Magazine Luiza, a Via Varejo, a Netshoes, ou seja, são exemplos de plataformas, né, que ofertam, né, esse serviço de marketplace, né? O Sebrae recentemente também inaugurou a sua plataforma de marketplace, né? Então, são novidades, né? Ou seja, a internet, esse boom da internet de 26 anos atrás, fez com que tudo isso que a gente está conversando, né, fosse possível, né, além da inovação, né, e do próprio desenvolvimento dos profissionais em relação a tudo isso. Ou seja, né, tem a internet, tem a tecnologia, tem inovação, mas precisa de profissionais também. Então, é muito interessante pensar que os profissionais também evoluam, né, e se capacitem para poder continuar esse crescimento, né, de ter inovação, de ter tecnologia e entender, né, que isso hoje é uma coisa que veio para ficar e que não tira espaço, né? Eu sempre vejo, né, como oportunidade, né, de outras portas que se abrem, né, para modernização, de novas profissões, de novas oportunidades, de novos espaços de trabalho, para repensar também a carreira, não é verdade? Uma coisa assim, em 2001, uma revista americana colocou que os americanos se formavam 4 vezes durante a vida. Se formavam na profissão, trabalhavam 5 a 10 anos na profissão e depois se formavam em outra coisa, né? E eu lembro que em 2001 a gente mal conseguia fazer uma graduação aqui no Brasil. Então hoje é recorrente que as pessoas elas vão fazendo uma primeira graduação, uma segunda, uma terceira, umas 3, 4 pós, ou seja, isso... Por que a gente faz isso hoje? Porque a tecnologia e a inovação possibilita tudo isso. E cobra da gente, porque para fazer inovação, eu preciso ser um profissional qualificado.
Não basta ser só criativo. Para ser criativo, não preciso tudo isso, mas para fazer inovação e promover inovação, eu preciso, né, usar tecnologia e eu preciso também estar em desenvolvimento contínuo. Tá? Eu fico à disposição dos colegas, né, e passo aí, né, para o Wagner. Wagner, tudo contigo, Wagner. Não, muito bem as tuas colocações, as do Maurício. Acho que nós estamos bem em sintonia. Ainda eu quero trazer aí uma dica de cinema para complementar, que tem aquele filme Estrelas Além do Tempo, que é a história de 3 mulheres que trabalhavam na NASA, e a NASA, lá em 1960, estava se atualizando, e elas precisaram, né, sabiam que ia ter as mudanças, que talvez a coisa ia exigir novidade, e elas correram atrás a aprender e acabaram dominando o campinho. Né, aos nossos aí participantes, quem não viu, é uma ótima sugestão de filme, justamente para entender um pouquinho aí da questão do quanto a tecnologia precisa das pessoas se qualificando para fazer o comando, né? Inclusive, quero complementar que nessas plataformas agora, até no sistema de educação, né? Muitas, a comunidade escolar, a prestação de serviço educacional, ela também adotou muitas ferramentas e que as pessoas não estavam preparadas, né, para fazer uma live, um meet, para fazer uma videoaula. Então, em curto prazo, né, eu acredito que depois nós vamos acabar falando um pouquinho na questão da pandemia, mas o quanto que as pessoas tiveram que correr à frente para se atualizar, certo? Mas, Dalva, ainda falando do Marketplace, qual é a maior vantagem que a gente encontra? Bom, uma das coisas que a vantagem é assim, além da redução de custos, né, favorecer totalmente o cliente ele encontra tudo num lugar só, e quem oferta a plataforma, oferta o seu produto, né, e também converge com outras marcas de outras empresas, tá? É a visibilidade, fica tudo na vitrine. Tá? Então, todo mundo ganha. É um espaço em que todos ganham, né? E ganha principalmente o cliente. Quanto maior a quantidade de visitas que o site possui, né, mais sólido será o público atingido. Então, isso vai eliminar, por exemplo, a necessidade de investimento de tempo, dinheiro para divulgação. E aí se colocamos aqueles exemplos, né? O Mercado Livre, a Amazon, Magazine Luiza, Via Varejo, Netshoes, né? O Sebrae agora entrando. Mas o Mercado Livre é o maior hoje do segmento de marketplace, né? É o número 1 hoje, né? Sem sombra de dúvida. Mas aí a gente tem vários exemplos e bons exemplos, Wagner. Perfeito. Não, e ainda nessa mesma linha, qual o foco do lojista do e-commerce? O foco sempre vai ser a conversão, né? A conversão dos seus produtos, seus serviços, né? Portanto, novas alternativas de venda são sempre bem-vindas. Então, assim, é a questão de um marketing digital, né? Dentro do marketplace, é uma coisa mais dirigida, mais focada, né? E a questão é sempre pensando assim, né? Na conversão, ou seja, o cliente entrou ali, né? Clicou, comprou, ele, né, realizou, né? Aquilo é a questão, entrou, comprou e finalizou a compra, né? E o lojista ganhou, tá? Então, com esse modelo de negócios, né, onde a plataforma centraliza o processo de busca, compra e pagamentos, tá? De vários e-commerces, né? O marketplace oferece uma gama maior de serviços e benefícios, com investimento relativamente menor. Tudo depende, né? Pode ter investimentos também altos, também depende do que quer se fazer, né? E é uma excelente oportunidade de se estar, né? E de se permanecer também. Ou seja, você fideliza o cliente e você é fidelizado por ter colocado, né, a sua plataforma Marketplace para outras marcas, né? Ou seja, todo mundo ganha. Então, eu participei, por exemplo, quando o Sebrae inaugurou o seu Marketplace, né, virtualmente, né, eu recebi o convite, daí eu entrei ali para olhar, eu participei ali para olhar como é que funcionava, né? Então, assim, é muito interessante, porque não é só para grandes empresas, né? As pequenas empresas também podem, pequena e média, né? Ou até o MEI, ele pode participar de um marketplace também. Então, tudo depende do tamanho do marketplace, tá? E do propósito, da missão, né? Do poder de rentabilidade, do tamanho da empresa. Então, assim, é possível para todos. Então, ele é muito democrático. É muito democrática a ferramenta. Maravilhoso. Muito aprendizado nesta noite, né? Quero dar boa noite aí ao pessoal que está entrando, que está nos acompanhando. Sigam a nossa página Mercado e Carreira. As próximas lives vão estar acontecendo por lá. Fiquem ligados aí nos nossos próximos eventos. Já tem a nossa programação disponível aí nas nossas redes e status, certo?
Bom, então eu vou passar agora para o Maurício, para ele estar dando segmento aí para nós. Não, legal. A gente falou bastante de tecnologia, agora vamos falar de inovação. A gente pensa hoje em inovação para melhorar a nossa vida, melhorar os nossos processos e tudo mais. E aí eu vou puxar aqui, né, aquele famoso ditado aqui no Rio Grande do Sul, para quem é do Sul, vou puxar a brasa para o meu churrasco, para o meu ladinho ali, vou falar de inovação numa área que, infelizmente, gente, eu sou professor da área, eu dou cursos com relação a processo de compras, infelizmente ainda está no século passado, não é nem década passada, está no século passado. Baixíssimas empresas têm tecnologias com processo de compras, né? Que tem um portal de compras, que tem um processo automatizado. E lá vem o Maurício falar de inovação. Gente, aqui é uma informação muito clara. Se hoje a empresa, quem trabalha no ramo, né, e não tem um portal de compras, não tem aí uma solução tecnológica para fazer os seus processos, já está perdendo dinheiro, está perdendo oportunidade, já está atrasado com relação às empresas de mercado, de ponta. E como a gente trabalha e estamos no momento de ponta, a gente sempre tem que estar no melhor, eu vou falar um pouquinho de inovação. E aqui tem um estudo que eu uso aqui de informações de uma plataforma de mercado que traz esse tipo de informação. O que nós estamos visualizando de inovação para essa área? Então, a gente está falando aqui de Big Data, a gente está falando de inteligência artificial, a gente está falando de computação na nuvem, a gente está falando de impressão 3D e internet das coisas. De tudo isso, eu vou citar duas coisas aqui que são bem fora do comum. A inteligência artificial e o internet das coisas. Eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui, tá? Tu já imaginou, Dalva? Tu tá ali, né, voltando, né, do teu trabalho, tu recebe no teu celular, Dalva, precisa comprar presunto pro teu café da tarde porque acabou o teu presunto na geladeira. Já imaginou isso? Né? Já Wagner, imagina? Wagner, a sua máquina de roupa está com 15 quilos. Eu acho que tu já pode fazer um ciclo. Quer que eu inicie esse ciclo? Né? E já existe, gente. Já temos isso no mercado hoje. Nós temos empresas no Brasil que fazem esse tipo de tecnologia. E por que a gente não inventa e não coloca isso dentro no nosso mercado? Imagina tu, comprador, gestor de estoque, recebe lá uma informação da sua máquina, né? Pessoal, estou com uma válvula solenoide que está no fim da sua vida útil ou ela não está performando da forma correta. Favor gerar um processo de compras para esse item porque ele não tem estoque. Então, a internet das coisas é exatamente para trazer esse tipo de disrupção de processos, de a gente ver as coisas fora da caixa. Então, a internet das coisas veio exatamente para a gente o quê? Usar e abusar da tecnologia. Por que eu não implemento isso na minha linha de produção? Por que eu não tenho uma internet das coisas na gestão de estoque para entender Kanban, né? A gente fala muito disso, né? Kanban, nível de estoque para interagir. Então, isso é uma coisa que está em pauta e se a gente não pensar dessa forma, nós já estamos atrasados. E aí eu vou falar um pouquinho de inteligência artificial, que tem uma ligação ali com Big Data, né? Que são grandes informações. Tu já imaginou, Dalva, tu chegar lá e dizer, Dalva, tu teve lá na sua live, na sua timeline do teu Instagram, 350 pessoas visualizando, dessas 355 pessoas, 25 pessoas são da área de educação e tem uma possibilidade de vender um produto relacionado à educação. Ou o Wagner aqui comentando, né? Ele vai lá e abre lá o e-mail dele e diz, Wagner, tem 16 alunos que não fizeram o tema de casa e tem dúvida no assunto tal. Então, assim, a inteligência artificial, claro, amarrada com o Big Data, com grandes dados, consegue gerar isso. E trazendo para a área de compras, eu consigo lá ter na inteligência artificial relação a relatórios, por exemplo, os maiores fornecedores por região, por spend análise, por consumo, por SKU, por nível de atraso, nível de entrega de alta qualidade. Então, eu tenho essas informações que eu não preciso ter um usuário gastando o seu tempo gerando essas informações. Sabe? E aí a gente começa a deparar isso. Putz, mas eu estou tirando a posição de alguém? Não, a gente comentou em lives atrás que a automatização, a inteligência artificial, a internet das coisas não veio para tirar as pessoas das posições, veio para humanizar. Porque eu estou humanizando enquanto eu coloco um colega meu, 20 horas trabalhando em cima de dados, montando relatório, né, para trazer uma tendência onde eu posso usar uma inteligência artificial para isso.
Então, são dois pontos que eu vejo que cada vez mais vai entrar no nosso dia a dia, cada vez mais vai fazer parte das nossas realidades no mercado, na carreira e na vida pessoal, gente. Vocês já pensaram que, por exemplo, tu tá em um outro lugar, tu tá no trabalho e tu tem o teu pet em casa e tu consegue, por exemplo, ligar a luz, né, no final da tarde porque tu vai te atrasar com um clique do celular? Internet das coisas. Eu vou receber uma informação, por exemplo, de um exame de saúde que eu tenho que olhar os meus índices de glicose, porque ele tem o meu histórico lá e sabe que nesse período do ano eu como mais, eu bebo mais e vai aumentar a minha taxa de glicose conforme o histórico dos últimos exames que eu fiz. Gente, cada vez mais isso está real, sabe, Dalva? Eu acho importante num dia, né, que nem hoje e no mês que nós temos de tecnologia e inovação. E não é à toa que neste mês, aqui na região sul, nós temos uma das maiores feiras de tecnologia e inovação do mercado brasileiro, tá? No sul do Brasil, que a gente não valoriza. Que eu fui muitas vezes e não fui nesses últimos 2 anos por causa da pandemia, que é a Mercopar, que fala bastante sobre isso, que desenvolve lá na ponta aqueles pequenos negócios, aquelas startups, a mostrar para o nosso mercado, né, soluções que a gente nunca parou para pensar. É verdade, é verdade. Essa questão da Mercopar é muito importante, é uma referência nacional e internacional. Além da exposição, tem várias oficinas, várias palestras que falam sobre inovação de todas as formas, na indústria, nos serviços, né? Tem as coisas assim inimagináveis que a gente possa pensar, a gente vai encontrar na Mercopar. E eu concordo contigo que a gente não dá aquele devido valor ainda, né, a esse grande evento, né? Eu fui 2 vezes, uma vez um colega foi palestrar, a gente conseguiu um espaço de palestra também, né, pelo Sebrae. Então, assim, é muito importante, né? Não é porque ele ocorre aqui, né, na região sul, mas ele é importante para todo o Brasil e a contribuição dele hoje é internacional, porque recebe pessoas do mundo inteiro nesse evento. Exatamente, né, Dalva? E acontece no maior polo metal mecânico do Rio Grande do Sul, que é Caxias. Então, assim, são informações importantes, sabe, com relação a esse tema. Não, e é um polo que é o maior do Rio Grande do Sul, né? Mas que no cenário nacional ele tem uma grande importância também nesse polo metal mecânico, né? Então, assim, Caxias, vem gente do Brasil todo trabalhar em Caxias, né? É um polo hoje que ele é gaúcho, mas ele é nacional, né? Então, isso é bom lembrar também. É bom lembrar porque isso nos valoriza mais ainda, né, o nosso polo metal mecânico. Maurício, pensando nessas questões que você falou da internet das coisas, o Big Data, né, e outras, tá? Recentemente, né, no meu artigo final de curso de Direito, né, não foi um TCC, foi um artigo final, eu abordei um pouco sobre inteligência artificial, né? O meu trabalho, né, eu abordei o software, né, o Watson, né, e a sua aplicação em escritório de advocacia. Então, eu trabalhei com a 4ª Revolução Industrial, né? E que de forma que isso impactava, né, hoje e podia ser aplicado nos escritórios de advocacia hoje no Brasil. Por quê? Que muito se comentou, né? Ah, não, mas o direito vai morrer, né? O advogado que agora que esse software não vai ter mais advogado, ele vai fazer tudo, né? Mas surgiram esses comentários, né? Ah, é o fim do mundo, né? Para a área que é assim, que é assado. E aí eu percebi, né? Aí a gente trabalhou com 2, 3 escritórios, né? Os 3 que eu trabalhei foi na Grande São Paulo, né? Através da Época Negócios, né? Eu vi uma reportagem do escritório em São Paulo, daí eu entrei em contato, eles me indicaram mais 2, eu consegui ter 3 amostragens, né? Para o estudo de caso que eu fiz, né? Que é mapear a funcionalidade, né? Do Watson, né? Nos escritórios de advocacia, tá? E eu percebi que a utilização em probabilidade de sentença, jurimetria, ele é capaz de fazer probabilidades, por exemplo, quais foram os juízes, né, que deram sentenças em tal assunto, né, ele mapear pelos assuntos, por tipos de tribunais, né, ele te dá toda a informação, né, e outros recursos que auxiliam, que são informações que o advogado ele perderia um investimento de tempo, né, para fazer tudo isso, o software faz, tá? E aí, o que eu percebi, né? Que havia um medo, né, dessa tecnologia hoje, né, nos escritórios. Ainda não é para qualquer escritório, né, usar um Watson da vida, né? O Watson é muito caro, né? Só para grandes escritórios, né, que tenham, né, filiais no Brasil ou que tenham representação nacional, porque o investimento é muito alto, né? Então, existem várias empresas grandes que usam, né, o Watson, tá?
E aí eu percebi que quando você deixa, né, as coisas mais menos cognitivas, né, e mais corriqueiras da rotina para um sistema fazer, tipo o Watson fazer, jurimetria, pesquisa de pesquisa de probabilidade de ganhar ou não, de mapear os juízes que deram tal sentença em tal assunto, né, você fica focado, né, no core business, né, na essência da atividade, que é abrir portas para mais oportunidades, atender melhor o cliente que vem do escritório de advocacia, né, conversar melhor com ele, fazer uma pesquisa melhor sobre aquele assunto, você consegue ter mais qualidade. Tá? Então, ou seja, eu entendi que não era um perigo que a advocacia corria, né? Não, vai abrir as portas para as outras atividades que os escritórios não conseguem desenvolver, porque ficam muito na questão mais operacional. Né? E aí, eu quero saber, eu não sei se você percebe também isso, né? E eu pergunto porque temos pensado muito na exclusão das profissões, né? Ah, essa profissão vai morrer, essa profissão vai deixar de existir. Mas a gente tem que perceber que vai abrir novas profissões, né? Novos mercados, né? Em função da tecnologia e inovação. Eu queria saber a tua percepção em relação a isso. Então, Dalva, eu acho que vem bem em linha daquilo que eu comentei ali nas minhas palavras iniciais e como a gente comentou em outra live. Primeiro, a gente humaniza o nosso colaborador, essa pessoa que trabalha. Eu digo que as profissões, elas não morrem ou deixam de existir, elas evoluem. Tá? Vai ter uma evolução. O que eu vejo? Eu vejo que a gente vai começar a economizar tempo e investir tempo naquilo que gera valor agregado. Comentei isso muito também naquela minha entrevista, né, no que embasou aí a minha trajetória na atual empresa. Então, a gente começa a investir tempo. Então, assim, o tempo que eu tenho que ir lá construir uma sentença, tá? Que eu tenho que ir lá buscar, né, todos o que os juízes determinaram, que eu agora perdi o termo técnico, né, Dalva? Se puder me ajudar aí, a sentença, né? Que eu tenho que correr atrás dessas informações. O quanto que eu vou gastar de tempo para isso? O quanto que eu vou perder tempo com isso se pode ter pronto, na mão. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou analisar, eu vou tomar decisão. Então, o poder analítico, o poder de entender, o poder de compreender vai precisar do ser humano. Então, em vez de eu ter, por exemplo, lá um assistente de advogado, não sei se existe essa posição, para estar coletando esses dados, esse cara vai se transformar no quê? Né? Num cara que vai dar suporte, num assessor, que esse assessor ele não vai ser mais operacional, ele vai ser estratégico, vai prospectar novos clientes, vai conseguir dizer, olha, já vou te brifar o que eu trouxe de informação. 25 sentenças positivas, 12 negativas, essa informação e essa informação já brifa, eu não preciso nem gastar tempo. E aí o que eu vou fazer? Eu vou olhar, vou entender e montar a minha estratégia. Ou seja, eu vejo evolução em vez de retrocesso. Sim. Então, assim, a gente tem que mudar esse mindset de que tecnologia, inovação, automatização, robotização vai tirar posição. Robô não trabalha sozinho. Robô não se programa sozinho. Ah, mas o risco da inteligência artificial. Alguém tem que organizar essa inteligência artificial. Alguém tem que ali dar inputs para isso trazer o que eu quero. Ou seja, eu sempre vou precisar de pessoas para gerenciar, administrar, controlar e moldar o que eu preciso de fato. E aí precisa, né, Maurício, da qualificação, né? Ou seja, eu preciso sair daquela posição mais operacional para a posição mais estratégica. Então, eu vejo assim que os últimos 2 anos, né, eu, como aluna, né, estudando direito, eu fui em várias palestras dessa discussão, né? E se criou um certo pavor. Por quê? Porque nós somos mais conservadores, né, em fazer aquele trabalho mais operacional que sempre foi feito dentro da área. E agora eu vou ter que ser um pouco mais estratégico, mais cognitivo, eu vou ter que desenvolver outras habilidades que é o quê? O atendimento ao cliente, a atividade comercial de captar o cliente, né, de verificar as necessidades do cliente. Antes eu ia ali e ficava nessas atividades que o sistema hoje pode fazer. E realmente, aquele meu auxiliar, aquele assessor, que normalmente não é formado ainda, né, mas é um estudante que está aprendendo, ele vai ser um colaborador, né? Um assessor na tomada de decisão, né? Uma questão mais analítica. Então, assim, são novas práticas para a mesma profissão, entende? Eu entendo dessa forma, mas eu vejo o pânico que isso causou, e eu fui durante 2 anos em muitas palestras presenciais e agora no último ano muitas lives, né?
nossa, não se forma, vai acabar, isso vai deixar de existir. Não, muitas profissões elas vão ser ressignificadas. Não quer dizer, né, o fim de vida daquela profissão. É que a gente tem que ressignificar, e para ressignificar, mudar o modus operandi, eu preciso me qualificar mais. Eu preciso sair de uma posição mais operacional para uma posição mais estratégica, tomar decisão, de pensar o negócio, de pensar o produto, de pensar o serviço. Então, eu achei muito bacana, esse meu artigo foi muito legal, eu passei a ter novas expectativas, né, de novos serviços que podem ser oferecidos a partir, né, de uma profissão que é bem antiga, mas ela vai se ressignificar muito. Com certeza. Até ainda complementando, né? A necessidade do aperfeiçoamento de competências e habilidades é uma consequência lógica da geração de empregos que exigem uma maior qualificação. Então, consequentemente, vai exigir novas práticas, né? E ainda tem os benefícios, né, dessa adoção, que é os custos, né, menos custos com a tecnologia, as operações em tempo real, que isso hoje está acontecendo, né? Tem que ser em tempo real a maioria das coisas. A manufaturar e modular, né? As máquinas poderão ser alteradas, reprogramadas e facilita, de certa forma, operações integradas, né? Que também está com a adoção de sistemas cyberfísicos. As fábricas ficarão mais inteligentes, de forma a infraestrutura será capaz de estabelecer contato com a cadeia e fornecedores, né, de fornecedores e clientes, e a otimização, que é importantíssima para uma empresa com a utilização dos dispositivos inteligentes. Então, com certeza, com toda essa questão que está vindo, a melhora, mas é que nós temos também que buscar os novos conhecimentos. Eu tenho participado esses tempos de alguns eventos de empreendedorismo e um palestrante comentou, que eu não lembro o nome dele, que ele disse assim, nesta revolução 4.0, se você não for construir alguma coisa, um negócio, uma empresa ou um serviço, que ele caiba na sua mão, referindo-se à questão do acesso ao celular e à tecnologia, não comece. Porque hoje, para se ter vida, tem que estar conectado. E nós vemos com o tempo como os negócios que não estão se atualizando, estão deixando de ter o seu espaço no mercado, né? Grandes empresas, a própria Magalu, ela tem a inteligência artificial, os bancos têm as inteligências artificiais que não demitiram pessoas, não fizeram a exclusão ainda da necessidade humana e estão a todo vapor. Inclusive, os bancos que não possuem as questões físicas, né, Nubank e outros bancos por aí, precisam de pessoas para comandar as operações. Ô, Wagner, só para poder, assim, ó, essa questão da internet das coisas, né? Existe hoje um programa mundial chamado Cidades Inteligentes, né? Então, os governos, né? As prefeituras no Brasil, assim como outros governos internacionais, estão aderindo à cidade inteligente em função da mobilidade urbana, em função, assim, que hoje a pessoa, ela não ir para o centro, o bairro dela tem que estar com tudo dentro do bairro, né? A 5, no máximo 15 minutos a pé, para ela poder consumir dentro do próprio bairro, né? Num raio de quilometragem de até 15 quilômetros, né? Ou seja, a 5, 10 quadras, né? Então, isso faz parte hoje da internet das coisas. Eu preciso, né, dar conforto, segurança, a todas aquelas coisas que ficam disponíveis, né? Dentro do bairro, onde ela possa caminhar no máximo até 15 minutos, né, para ter acesso àquele produto ou serviço, para ela não ir no centro, para ela não se deslocar para outros bairros e assim aglomerar muitas pessoas. Então, cada vez mais, né, essa questão da internet das coisas, tecnologia, inovação, ela invade, né, e esse programa eu acho fantástico, porque as prefeituras que estão aderindo estão mudando, né, o conceito das cidades hoje, tá? Eu queria só lembrar, aproveitando que falta bem pouquinho tempo, né? O Maurício já nos lembrou ali do tempo da live, tá? A gente está com a nossa agenda de lives, né, no nosso Instagram, né, no nosso Facebook, no LinkedIn. A gente está com todo o mês de outubro fechado. Então, na semana que vem, a gente recebe a Samantha Dias de Lima, né, Educação e Carreira Docente. No dia 21,
da Escola para o Mercado de Trabalho, a Gisele Killing. E no dia 28, a gente teve uma mudança aí, né? O fim da Eireli, né? Para um sistema diferente, tá? Então, a gente recebe o Williams Meirelli para falar fim da Eireli e entenda o SLU. Né? Então, é importante para quem hoje é MEI, pequenas empresas, médias empresas, para quem é a Eireli, saber, né, o que tem que fazer, se é que precisa fazer alguma coisa, se vai ser automático ou não essa mudança, tá? Então, a gente tem 3 assuntos bem bacanas aí, que tá na agenda, especialmente para você. E a gente está com o nosso Instagram novo também, que o Maurício está colocando ali, né? O @mercado e carreira, tá? E daqui a pouco nossas lives são chamadas do Mercado e Carreira ali no nosso Instagram. Maurício, contigo. Exatamente. Então, siga nossas redes sociais, principalmente a do Mercado e Carreira. Então, todas as lives vão estar ali, todos os convites. Nós vamos começar a dar dicas de mercado, nós vamos dar ali informações. Isso é muito importante. Lembrando, né, nós deixamos um convite na última live. Quer vir conversar com a gente, quer bater um papo, quer trazer a sua história, mande um hashtag para a gente. Vamos marcar, vamos agendar. Pessoal, a agenda está lotada. Nós temos agenda até fevereiro e nós estamos já trabalhando nas agendas de fevereiro em diante. É muita gente. Tem dúvidas com algum assunto? Quer ver? Maurício, quero falar de tal assunto. Dalva, eu acho interessante esse assunto. Nos envie. Então, o que a gente tem na nossa modalidade? Nós temos um painel por mês. Então, toda vez vai ter um painel onde nós vamos trazer um assunto e a gente vai debater esse painel. E nas outras 3 lives do mês, nós vamos ter um convidado trazendo ou a sua experiência, ou algo relacionado a mercado, ou assuntos que estão, né, no momento, na atualidade, como a gente falou agora, do fim da Eireli e o início da SLU, tá? Então, é isso. Wagner, se tu quiser fazer o fechamento, fica contigo. Tá. Não esqueça, sigam Mercado e Carreira, pessoal. Quero agradecer ao pessoal que acompanhou a live, que foi entrando. Dizer que a live vai ficar nos nossos perfis ali, gravadinho. Quem quiser reassistir, compartilhar, curta lá para nós, né? E agradecer a todos que participaram aí. Eu vi que no decorrer entrou muito alunos meus que foram entrando ali, né? No meu WhatsApp já tem algumas mensagens que eu vou dar uma olhadinha. Mas quero agradecer muito essa participação, avisar novamente a todos que o horário é às 19h. Somente hoje aconteceu isso por causa da ferramenta do Instagram, que deu ali caiu, né? Caiu um pouquinho, mas conseguimos conectar hoje e então finalizar essa programação que nós tínhamos, né? Obrigado a todos, desejo a todos aí um bom final de semana, né? Já tem pessoas que já estão entrando no ritmo do feriadão, já conseguiram se ajeitar, se organizar. Mas na próxima quinta, nós estamos com a nossa queridíssima e super profissional e competente Samantha Lima. Certo, gente? Pessoal, boa noite, né? Agradecemos a audiência, esperando vocês na próxima quinta-feira, né? É sempre uma satisfação estar com vocês. Então tá. Bom? Pessoal, um grande abraço. Desculpa os imprevistos da ferramenta. Veja nossas agendas e até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.